mergulhar nesse esgoto do INSS, sem demoras, sem delongas. Atenção, você que é aposentado e pensionista. Se é que você ainda não sabe, a PF e a CGU fizeram uma mega operação hoje em 13 estados, mais centralizada ali no Distrito Federal, contra fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Essas entidades investigadas cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização. Como é que funcionava? Eles criavam ali uma entidade, uma entidade qualquer de pensionistas, um sindicato qualquer, e passavam a realizar pequenos descontos no contra-cheque desses aposentados e pensionistas. Eu aqui, apresentador de jornal, né, em 2 emissoras diferentes, curso superior, eu não consigo ler o contra-cheque. Tem descontos ali que eu não sei do que se tratam. Agora imagina o idoso, o senhor que normalmente não presta atenção nisso. Pois é, os caras estavam apostando nisso e de fato apostaram e ganharam, porque desde 2019 esses calhordas podem ter desviado algo em torno de 6,3 bilhões de reais. Só hoje a Polícia Federal já congelou mais de 1 bilhão em ativos. Ou seja, a serem confirmados esses valores, estamos diante aqui de um dos maiores escândalos, né, da tão escandalosa já história desse país. Bom, vários servidores públicos, 6 na verdade, foram afastados sumariamente das suas funções, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Eu tenho a impressão que é um afastamento muito bem-vindo e incontestável, porque ou estamos diante de alguém que foi cúmplice, ou de alguém que participou ativamente do esquema, ou de alguém que foi incompetente o suficiente para não perceber o que estava acontecendo, gente. É verdade, alguém, no mínimo, omisso, né? Quer dizer, permitir que um escândalo desse, como você colocou muito bem, tomasse essa proporção, né? O que chama atenção é que já havia indícios, já havia parte dessas informações. Eles não podem dizer que não tinham parte dessas informações. E me chamou a atenção hoje também, Megali e Marcelo, a forma veemente como o ministro da Previdência, Carlos Lupe, saiu em defesa do presidente do INSS, talvez no momento em que fosse de esperar, e de aguardar e de sentir como as coisas iam se desenrolar. A saída dele só foi oficializada depois que o presidente da República determinou que se demitisse o presidente do INSS. De fato, a gente está vivendo aí, presenciando um dos maiores escândalos, um dos maiores... uma das situações aí em que mais a população brasileira, porque o número de população idosa, população pensionista e aposentada do Brasil é enorme, é lesada, né? E acho que vai até um além, né, Megali? E agora? Como é que fica quem foi lesado, quem perdeu dinheiro, do seu dinheiro, né, do seu trabalho de tantos anos? Quem vai ressarcir? Dizem que o dinheiro será ressarcido, não sei bem exatamente como, de onde eles vão tirar tanta grana assim, da noite para o dia, Marcelo, que você vai lá no site do Meu INSS, loga com a sua conta no gov.br e ali você vai ter a informação sobre se você foi lesado ou não. Mas ainda não há uma resposta clara sobre como essas pessoas serão ressarcidas. E se serão ressarcidas, né? O INSS está orientando somente para fazer o bloqueio do desconto nos próximos benefícios. Quer dizer, o que ficou para trás, aí são outros 500. O que chama atenção é um esquema que começou em 2019, passou por 2 governos diferentes, passou mais da metade do terceiro governo de Lula, e como que ninguém tinha visto? Tudo bem que a CGU entrou na jogada, começou a investigação em 2023 e depois de 2024 o caso foi para a PF, mas estamos falando de um sistema que já estava rolando de maneira desenfreada, um volume gigantesco de beneficiários sendo impactados com isso todos os meses. E o que o Megali falou é exatamente isso. Quando você olha o contra-cheque, são tantas siglas ou tantas codificações que ninguém sabe o que é. É o aposentado que ganha, sei lá, um salário mínimo e meio, enfim, ele vai olhar, ver ali o desconto, às vezes não sabe exatamente o que é, fica por isso mesmo, não sabe para onde recorrer, aí liga no 135 para tentar conseguir uma resposta do atendimento telefônico, desiste porque é demorado, é lento, é ineficaz. Então assim,
como é que vai fazer? Ou tente numa agência, né? Que é E pior não ainda. Né? consegue agendamento, aí não tem, às vezes a pessoa beneficiária não tem acesso ou não tem domínio do aplicativo do Meu INSS, vai pedir ajuda para alguém, ou seja, é um problema gigantesco que mexe numa parcela da população que já ganha muito pouco, uma parcela da população que muitas das vezes não tem recursos tecnológicos para conseguir reverter o assunto e vai passando. E só complementando o mais grave de tudo isso é o seguinte, como eles faziam isso? Existem casos, inclusive uma amostragem feita durante a investigação, que mais de 90% dessas pessoas que estavam recebendo esse desconto sequer sabiam que tinha que fazer algum tipo de adesão a isso. Ou seja, estavam falsificando assinatura, falsificando documentação, ou até mesmo fazendo desconto sem ter autorização prévia. O buraco é bem mais embaixo. Olha, já foram afastados pela Justiça, cautelarmente, né? Esses não são afastamentos do governo Lula. O procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista Fassarella Speckler. Estou curioso para ver qual era a participação desse, porque ele controlava o atendimento ao cliente. Será que ele jogava numa vala as eventuais reclamações de pensionistas que percebiam que tinha alguma coisa errada, né? Ali? Controlava alguma coisa. Imagina um aposentado, um bancário aposentado, por exemplo, ele conhece bem, né? Sim. A estrutura de um olerite. O diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão Vanderlei Barbosa dos Santos, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jacimar Fonseca da Silva, e havia mais um aí que colaborava com as fraudes e não teve o nome divulgado, me parece que é um policial. É uma figura da Polícia Federal. Aí são dois pontos, eu até estava comentando com o Megali nos bastidores e compartilho com você que está nos acompanhando agora. Deu cara e deu nome de todos os que foram afastados. Por que que tem essa segurança, essa precaução e não mostrar quem é esse PF que estaria envolvido, trabalhando de alguma forma, facilitando todo esse trabalho? O papel dele era um facilitador, talvez não tivesse, segundo a investigação inicial, um papel de executor, mas ele fazia ali o meio campo justamente por conta dos trabalhos que a PF poderia fazer em investigação. Então esse é um questionamento que tem que ser feito até mesmo para a PF, para que a PF justifique de maneira plausível o que estava acontecendo de fato lá, né? Não, e mostra também que corrupção não tem cor partidária, né? Quer dizer, algo que começou, como você colocou, começou na gestão anterior, seguiu nessa gestão. Pelo menos é um assunto que não vai poder virar bandeira de nenhuma, nem de um lado nem do outro. Mas né? vai, com certeza. Porque tá todo mundo... Pois é. Que pensa. Porque o fato é que as correntes, todas as correntes estão envolvidas e a relação dos dois governos com esse episódio, no mínimo de omissão. De manhã eu já tive contato com esses torcedores aí durante o noticiário da Band News FM. O bolsonarista diz que é mentira, que não começou em 2019. Se começou, o ex-presidente não sabia e provavelmente não eram uns valores tão grandes. Esses bilhões são do Lula ladrão, do 9 dedos, aquela pataquada toda. E os petistas dizem que, obviamente, esse esquema começou em 2019 no governo do Bolsonaro, mas veja, foi desbaratado agora no governo Lula. Então todo mundo já acertou ali a sua narrativa. Agora, o fato é que o Stefanuto, né, o grande nome dessa operação, é do partido do Lupe, né? PDT. Do PDT. Em nações, a gente usa, isso é quase um chavão, né? Em um país civilizado, blá, blá, blá. Mas é verdade, em um país civilizado, o ministro teria pedido demissão hoje, porque tá no colo dele. Eu não me lembro quem, acho que não existia Ministério do Trabalho no governo Bolsonaro, né? Não tinha. Mas enfim. Era do lado da economia na época. Era tudo com o Paulo Guedes, né? Então, o Paulo Guedes tá no colo dele também. Certamente a polícia, imagino eu, não vai dar butinada na porta, mas vai dar uma batidinha ali para saber o que ele sabia, o que ele não sabia. Mas agora o ministro é o Lupe, né? E isso é caso de demissão sumária. É um dos maiores escândalos da nação, minha gente. Pois é. O fato do presidente também não pedir que o ministro gentilmente também deixasse sua cadeira, ou partir do próprio ministro, já é algo também que se esperava que isso pudesse acontecer. Porque quando a gente também conversava antes de começar aqui, chama atenção essa condescendência do Lupe, né, com o companheiro dele de partido, com o correligionário, em não ser mais atuante, em dizer, olha, nós vamos afastar, no mínimo, aquela saída grives, né, de afastar, para depois checar se de fato não tiver nada a se investigar ou nada a comprovar, que ele pudesse voltar. Mas não já sair em defesa dele, né? E também chama atenção que não é o primeiro caso que envolve o nome de Carlos Lupe envolvendo um caso de corrupção, né? Em 2011, quando ele era ministro da presidente Dilma, do governo da presidente Dilma,
Ele foi afastado por causa de um escândalo de corrupção, ele no Ministério do Trabalho, por conta de corrupção envolvendo ONGs também, de desvios de recursos que eram repassados, recursos do Ministério do Trabalho. Então também me chama a atenção uma figura política dessa, controversa, está sempre no meio do poder, né? Está sempre indicado, sempre é um nome considerado aí quando se fala em aliança e coalizão, principalmente quando envolve partidos, no caso de esquerda, envolvendo o PDT, o nome dele é sempre colocado como um possível Circula bem ali, ministério. Vai entender isso também. E tem um outro ponto também que eu acho que chama a atenção, a gente está falando muito do esquema de corrupção, possível corrupção nessa grande operação aí feita hoje da Polícia Federal, mas o presidente do INSS é um funcionário de carreira. Então, quer dizer, ele estava presidente, né, tinha um cargo em comissão, cargo de confiança como presidente do Instituto, mas ele já estava na estrutura do INSS há muito tempo. E outras figuras que são investigadas também. Então, isso mostra que é justamente aquilo, independentemente da posição política de momento, você tem figuras que são corruptas. Algumas delas se associam com a política e acabam ampliando as possibilidades por causa disso, e outras continuam operando independentemente de quem esteja. Até porque estamos falando de duas vertentes políticas muito diferentes. Estamos falando de um governo que tinha Paulo Guedes no comando da pasta e depois agora um Carlos Lupe do PDT. E a própria figura do presidente do INSS já foi filiado a outro partido que foi o PSB e agora então estava no PDT. Mensagens. O Fufuca acha que tem que demitir o Lupe, eu também acho. Quem mais tem aqui? Não é o ministro André Fufuca, né, do esporte? Não. Esse é um personagem aqui, o Fufuca Cacildes. Personagem antigo aqui da nossa... Muito atuante, né? Bastante atuante aqui no nosso chat, sempre muito bem-vindo. Tá conosco também o Marambo, não esqueci de novo o óculos, hein? Vou ficar aqui, vou ficar apenas olhando, mas escreveu. E o Buono escreve também: cuidado, haters, tem Bom Dia Flowers na área. O pessoal do Bom Dia Flow é gente fina, é sossegado. O nosso também é gente fina. De vez em quando aparece aqui as maçãs podres. Tiago, tá conosco. Servidores têm que ser demitidos e pagar por todos os bens. Claro, também concordo, né? Só quero saber como é que eles vão fazer isso. Também está conosco o Fazol. E agora, Megali, vai defender o papai Lula? Essa ideia, cara. Sai dessa, irmão. A ideia, o cara... enfim, deixa pra lá. A taciturna e sorumbática está conosco. Esse foi o assunto do dia. O Brasil não é para amadores. E aí tem aqueles caras também que dizem que você é um bolsonarista fanático. Enfim, o cara só ouve o que ele quer mesmo. Pois né? A gente está acostumado já.